Vyadirogan Satatana Shaktana Sheshakaya Prasurtana Sheshan Autsukya Moharatidanjakana Yopurva Vaidyaya Namostu Tasmai. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Vida Veda nos Samhitas, no canal do Vida Veda no YouTube. Meu nome é Matheus e hoje a gente vai continuar nossa leitura do Ashtanga Hridaya Sutrasthana capítulo 1. Na verdade, terminar a nossa leitura do Ashtanga Hridaya Sutrasthana capítulo 1. A gente chegou no final. Parabéns para vocês que chegaram até aqui. Esse é o último shloka do primeiro capítulo. Ele é um meio shlokinha, na verdade, e o shloka de encerramento. Assim como todos os capítulos começam com o shloka de abertura, que a gente viu lá no nosso segundo vídeo dessa série, há 52 vídeos atrás, se não me engano, quase um ano atrás. Agora a gente vai ver o encerramento, como é que ele vai encerrar todo o santo capítulo. E ele diz o seguinte: Ityadhyaya shatam vimsham shadbisthanairudirtam Iti Shri Vaidapati Simhagupta Sunu Shrimad Vagbhata Virachitayam Ashtanga Hridaya Samhitayam Sutrasthane Ayushkamiyo Nama Prathamodhyayaha. Então, o último shloka, efetivamente, é esse aí que diz Ityadhyaya Shatam Vimsham Shabhisthanairudirtam. Então, ele está dizendo Iti Adhyaya Shatam Vimsham. Então, a gente acabou de falar de 120 capítulos. Shabhisthanaihi. Então, são divididos, esses de 120 capítulos foram divididos em 6 sthanas, em 6 volumes, em 6 sessões diferentes. Então, aqui nós narramos, nós discutimos o Diritam, esses 120 capítulos que foram divididos em 6 sthanas. É assim que ele termina. E aí o shloka de encerramento, que vocês vão ver em todo final de capítulo, ele fala Iti Shri Vaidapati Simhagupta Sunu. Então, o filho do Vaidapati Simhagupta. Então, o nome dele é Vagbhata, Shrimad Vagbhata. Nos outros capítulos eles dizem, e nesse capítulo ele fala Bhagavata Virachitayam. Virachita significa ele escreveu, ele compôs. Então o Vagbhata, o filho do Simhagupta, ele escreveu o Ashtanga Hridaya Samhitayam. Então o Samhita, que se chama Ashtanga Hridaya, aqui nesse momento é o Sutrasthane. O Sutrasthana é o primeiro volume, a primeira sessão. Ayushkamiyaha Nama. Então o nome é Ayushkamiya, o desejo por uma vida longa. Prathamodhyayaha. Prathama significa o primeiro. Adhyayaha, o capítulo. Então, Iti, portanto, ficou aqui descrito, terminamos o primeiro capítulo, que se chama Ayushkamiya, então o desejo por uma vida longa, do Sutrasthana, do Ashtanga Hridaya Samhita, escrito pelo Vagbhata, filho do Simhagupta. É isso. Então, se você for de trás para frente, você entende exatamente o que ele está querendo dizer, entendeu? Todo o capítulo vai terminar assim. Então, a gente vai começar o capítulo de Dinacharya agora, daqui a 2 vídeos, e aí ele vai falar no final. Esse foi o segundo capítulo, que chama o capítulo sobre Dinacharya, do Sutrasthana, do Ashtanga Hridaya Samhita, escrito pelo Vagbhata, que é filho do Simhagupta. Ele sempre vai fazer essa identificação de qual é o nome do capítulo, qual é o número desse capítulo, quem foi que escreveu esse capítulo, qual sthana que ele está e quem é esse Vagbhata aí, para a gente não se confundir. Tem um outro Vagbhata que escreveu um outro Samhita que chama Ashtanga Sangraha, que a gente não vai ler ele nesse momento, a gente vai terminar o Ashtanga Hridaya, a gente vai ler o Charaka Samhita, mas o Ashtanga Sangraha, ele compete com Ashtanga Hridaya pelo terceiro pódio, pelo bronze aqui dos samhitas mais importantes do Ayurveda. Hoje em dia existe um consenso, acho que bem formado, de que o Ashtanga Hridaya é o terceiro mais importante. E se vocês estudarem como eu pretendo que a gente estude, o Ashtanga Sangraha, você vai ver que o Ashtanga Hridaya e o Ashtanga Sangraha são assim, quase idênticos. O Sangraha ele é mais amplo.
E o Hridayam, ele é como se fosse o Sangraha mais bonitinho, ele é todo em poesia, então ele é uma versão sintética do Sangraha. Tem muitas coisas que eu prefiro o Sangraha, ele é muito mais descritivo, muito mais explicativo, muito mais profundo do que o Ashtanga Hridayam. O Ashtanga Hridayam é o nosso livro mais bonito de ler, mais fácil de memorizar, mas é o mais sintético também. Então ele não é, por mais que pareça que é uma dificuldade tremenda, né, entender isso tudo, esse é o livro mais simples do Ayurveda, não é à toa que a gente está começando por ele. Então aqui a gente acaba o primeiro capítulo do Sutrasthana e eu queria falar algumas coisas para vocês sobre como vai ser a continuação dos nossos estudos. A gente vai mudar algumas coisas. Então, a partir do capítulo de Dinacharya, daqui a dois vídeos, duas mudanças principais vão acontecer. Vocês podem perceber que quando eu faço a transliteração do texto, quando eu escrevo em português, eu expliquei isso lá no primeiro vídeo da série e muitos de vocês talvez não tenham visto e não entendam, né? Então, quando eu escrevo com o nosso alfabeto latino, a transliteração, que é o nome disso, do sânscrito, eu decidi no primeiro capítulo, pelo menos nesses primeiros 52 vídeos, fazer isso da forma como uma pessoa de língua portuguesa leria isso naturalmente, tá? Então, essa transliteração que eu uso é o que eu achei que fosse mais fácil para vocês, estudantes de Ayurveda de primeira viagem. Se vocês não sabem nada de sânscrito e vocês tivessem que ler o sânscrito, como é que seria mais fácil para vocês lerem isso e soar o mais perto possível do sânscrito? Esse era o meu objetivo. A minha transliteração ela não é a transliteração correta, eu expliquei que eu ia fazer isso e agora a gente vai parar de fazer isso, né? Mas eu fiz isso para dar uma introdução suave para vocês ao sânscrito. Então, até hoje, se você não sabe nada de sânscrito, você conseguiria ler com as palavras que eu escrevo normalmente aí do lado e você ia suar o mais perto do sânscrito possível para uma pessoa que nunca estudou sânscrito. De agora em diante, a partir do segundo capítulo, a gente vai começar, primeiro eu vou começar a fazer a transliteração correta do sânscrito, então vocês vão começar a ver que as letras vão vir com tracinhos e bolinhas em cima e embaixo, e eu vou também agora, todos os vídeos, a gente vai ter 1 minuto de sânscrito. Então agora eu vou começar a dar alguns fundamentos de sânscrito para vocês. Então, eu falei para vocês que a minha metodologia ela é gradativa, e agora o bicho vai começar a ficar mais tenso, né? Então agora todo vídeo do capítulo de Dinacharya vai ter uma cápsulazinha de sânscrito no meio. Eu vou começar a introduzir o alfabeto do sânscrito, a gramática do sânscrito, alguns procedimentos, a maneira de pronunciar essas letras e essas vogais da maneira adequada, da maneira correta, porque vocês precisam, aos poucos, melhorar na pronúncia para vocês conseguirem ler isso da maneira adequada. Então, muitos de vocês me veem ler, me escutam, e às vezes não entendem por que eu leio, às vezes parece que tem um sotaque meio carioca, um X mais puxado, e na verdade é porque o sânscrito tem muito mais fonemas do que o português, né? Então a gente vai ter que estudar esses fonemas e a gente vai fazer isso. Então, duas mudanças que vocês vão perceber são: agora a transliteração ela vai vir cheia de bolinha e tracinho, e aos poucos eu vou ensinar para vocês como ler isso, e todos os vídeos agora vão vir com um pouquinho de gramática do sânscrito, para vocês já irem sendo introduzidos de novo. Lentamente, a gente não vai fazer um curso de sânscrito por enquanto dentro do Vida Veda, mas eu quero ao longo dessas leituras ir introduzindo vocês para alguns aspectos do sânscrito que no primeiro capítulo eu passei batido, porque se a gente botasse sânscrito já intermediário, né, eu acho que ficaria inviável para vocês, né? Vocês que chegaram até aqui, eu parto do princípio que são genuínos nerds ayurvédicos e que quando eu botar aqui um sânscrito, vocês vão até se interessar e querer se aprofundar nesse assunto. Procurem professores de sânscrito se você quer se aprofundar de verdade no sânscrito, e eu totalmente recomendo isso. Não dá para estudar Ayurveda sem sânscrito, não tem como, assim. Se você não sabe sânscrito, você sempre fica refém da leitura e da interpretação de uma outra pessoa. Então, se você quer saber Ayurveda de verdade, se você quer ser um Vaidya, um médico ayurvédico, aí não tem papo, você tem que saber sânscrito, não tem opção. Mas mesmo aqueles de vocês que não querem ser Vaidyas, mas que querem se aprofundar de forma original dentro do Ayurveda, o sânscrito é fundamental. Então procurem, tem ferramentas online de sânscrito,
Tem o canal do Jonas Massetti, que eu recomendo que vocês deem uma olhada. Eu acho que ele tem alguns vídeos falando sobre gramática e sobre vocabulário. Está tudo disponível no YouTube para vocês. Posso botar o link também aqui nos comentários do canal do Jonas. Eu acho que vale a pena para aqueles de vocês e que até que queiram dar uma olhada em Vedanta, né, que é bastante interessante e faz parte também do nosso clube, né, de conhecimento ayurvédico, do clube dos Vedas, né, digamos assim. Então, espero que tenha ficado claro. No próximo vídeo eu vou fazer a leitura, que a gente chama de Sampradhana. Eu vou ler o capítulo 1, vai ser só isso, a leitura em sânscrito do capítulo 1, para vocês verem como soa isso. Eu, pessoalmente, e aqueles de vocês que se aprofundem no sânscrito, deveriam ter um período de Sampradhana no seu dia. Então, nem que sejam 5 minutos que você senta e lê em sânscrito o livro. Eu sento todos os dias de manhã e leio um capítulo inteiro, por exemplo, de todos os samhitas do Brihatrayi, dos 3 principais. E eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo, dar uma palhinha para vocês de como soa isso, de como é que é essa leitura de um livro de medicina, né? A gente está falando de anatomia, fisiologia e medicina, só que dentro do Ayurveda, né? Em poesia e em sânscrito. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua presença até hoje no Vida Veda. O Vida Veda está fazendo 1 ano no dia 5 de julho de 2018. E se a gente está aqui 1 ano, quase 4.000 inscritos no canal, mais de 120.000 visualizações, é tudo graças a você. Muito obrigado pela sua presença e até o próximo vídeo.